Você não acha que elevar a pontuação da CNH para 40 pontos pode comprometer a segurança no trânsito? Não, absolutamente. Eu acho que não tem relação. Se você observar o que está acontecendo, os órgãos de trânsito não estão tendo capacidade de processar e fazer a suspensão quando se atinge os 20 pontos, né? A maioria das infrações são infrações bestas, são infrações muito leves. Então, no final das contas, é burocracia. Eu acho que o endurecimento da pena para aquelas transgressões graves, como a alcoolemia, por exemplo, a gente está simplificando, tirando o processo para suspensão, isso sim vai trazer repercussão na segurança. Então a gente elimina a burocracia, que é estéril, que é inútil, e melhora a segurança sendo mais rigoroso naquelas penas que realmente, naquelas faltas que realmente são graves. Mas aí vocês, por exemplo, podem aumentar a pontuação dessas infrações mais graves, ministro, para que tenha ainda a repercussão devida, porque as pessoas não podem dirigir bêbadas, né, ministro, e passar impunemente. Porque, na verdade, essas faltas, elas já têm a suspensão automática, né? A pena já é a suspensão do direito de dirigir. Então, o que a gente está fazendo? Diminuindo a quantidade de processo para que essa suspensão ela se dê de forma mais automática, de forma mais rápida, mais célere. Então, a gente simplifica o processo de suspensão naquilo que é grave e aumenta a pontuação, até porque os órgãos têm capacidade de processar naquilo que é mais leve e que, enfim, hoje só representa burocracia. Direção acima da velocidade permitida inclui numa falta mais grave ou você acredita que tem essas mais leves que devem ser desburocratizadas? Depende, né? O que é dirigir acima da velocidade permitida? Se você tem lá a via a 70 km, você passa 80, isso é grave? Isso às vezes é distração. Então isso para mim é leve, não tem. Isso pode ficar naquela faixa dos 40 sem problema nenhum. O problema é quando quando o excesso de velocidade é muito acima da velocidade permitida da via. Por isso que tem aquela gradação, né, em termos de penalidade, do que é grave, do que é gravíssimo, né? Então a falta de simplesmente passar acima da velocidade é uma falta leve, não é uma falta. O governo tem algum levantamento de quantas carteiras deveriam estar suspensas e não foram suspensas por causa da burocracia? Tem, eu não sei dizer de cabeça, mas tem sim. São muitas, né? Porque as pessoas acabam atingindo os 20 pontos com certa facilidade, né? Você pega em Brasília, por exemplo, que tem um pardal atrás do outro, o cara para ir para o trabalho, às vezes, ele toma 3, 4 multas, né? Porque está distraído, aí é aquele negócio, a via é 60, ele passa a 70, aí depois é 80, depois volta para 60, então é uma confusão, e isso acaba fazendo com que o motorista mais distraído vá sendo penalizado reiteradamente, então isso no final das contas não faz muito sentido. Como é que vocês vão encaminhar essas mudanças, ministro? Já está definido o projeto de lei? Como é que se faz? Projeto de lei, então isso tem que ser discutido pelo Congresso, é importante que o Congresso entre no debate, então não há... Por isso que houve a opção de mandar projeto de lei, não medida provisória. Eu acho que semana que vem esse projeto de lei deve estar no Palácio e o Palácio vai ver o melhor momento de mandar para o Congresso. Isso, o senhor mencionou que deve relicitar, quando vencer o prazo, a nova Dutra. O governador João Dória, não sei se o senhor acompanhou o discurso dele, ele falou que ele pretende fazer renovações, ou seja, não vai submeter novos processos, novas outorgas. O governo federal pensa diferente, vai colocar no mercado, vai colocar à disposição dos players? Sim. Observe que a gente está falando da primeira etapa de concessões de rodovias federais. Isso aconteceu na década de 90. Da década de 90 para cá, a gente trilhou uma curva de aprendizado. A gente aprendeu muito no que diz respeito a concessões de rodovias. O que acontece nessas concessões da primeira etapa hoje? O usuário paga tarifas altas, nós temos contratos focados em obra que privilegiam grandes taxas internas de retorno e que o usuário acaba não percebendo o investimento. O contrato modernizou muito, né? A forma de fazer a regulação modernizou muito da década de 90 para cá, então é importante que a gente agora ofereça à sociedade novos contratos, onde o usuário consiga perceber o porquê de ele estar pagando as tarifas. A tarifa é dinâmica? Relicitar. Tarifa dinâmica é uma das questões, vai ser agregada no modelo agora para gerar incentivo, né? Qual é o incentivo? Ou seja, tem uma obrigação de duplicar. Então tem uma tarifa baixa no primeiro momento, a tarifa ela fica mais alta a partir do momento que a concessionária entrega aquela via duplicada. Então ele tem uma cenoura, ele tem um incentivo para buscar fazer aquele empreendimento que ele sabe que ele vai gerar receita a partir do momento que o investimento estiver pronto. E o processo licitatório também não vai ser mais em cima da tarifa mais barata, vai ser em termos de investimentos que serão feitos? Na maior parte dos casos, sim. Sempre que couber a outorga,
E aí pode ser que a gente enfrente leilões que estejam no limite da viabilidade, mas sempre que for possível a gente vai fazer licitações de maior outorga. A gente acredita que isso também gera um incentivo para o cumprimento do contrato, né? Porque ninguém vai abandonar o contrato depois de ter pago a outorga, né? E ninguém vai se interessar em desnaturar contrato depois de ter pago uma outorga grande, nem vai ficar correndo atrás de obras que acabam causando essas deformações para gerar incentivo tarifário. Não, você tem uma tarifa que está definida na largada e é pago uma outorga, então eu acredito que é um modelo mais interessante, é um modelo que São Paulo já vem adotando com sucesso e vai ser replicado agora no âmbito federal. Agora, ministro, o senhor falou também na possibilidade de desestatização das companhias docas, queria que o senhor pudesse dar um pouco mais de detalhes em relação a isso. Nós vamos começar a fazer os estudos para a desestatização de companhias docas, nós vamos começar pela Docas do Espírito Santo, o modelo não está definido ainda, se vai ser uma abertura de capital com controle do Estado, ou se é uma concessão integral do ativo portuário mantendo a empresa, enfim. Mas então os estudos vão dizer qual é o caminho mais adequado, qual é aquele que gera maior valor, mas nós vamos começar. Vamos começar com a Docas do Espírito Santo, a gente tem uma sinalização positiva de abertura, interesse em fazer abertura de capital de swap, nós vamos fazer isso em São Sebastião, vamos fazer isso em Santos, então a gente está começando essa jornada que tem por objetivo agregar a iniciativa privada na gestão portuária brasileira. Certo, obrigado. Muito obrigado. Obrigado.